historinha para vocês, um momento ali para vocês. Fiquem à vontade, em nome de Jesus. Deus possa usar a Ana tremendamente, em nome de Jesus. Muito bem. Hoje nós vamos falar sobre o texto que está lá em Atos, capítulo 16, do versículo 16 ao 40. O tema de hoje é: Deus sempre está agindo. Nós precisamos entender e ter isso muito claro em nossa mente. Mesmo quando tudo está em silêncio, quando parece que está tudo acabando, Deus está agindo. Nosso Deus, Ele não dorme, Ele não para, Ele não desiste dos seus. Mesmo que pareça que é o fim, ainda tem batimento cardíaco, ainda tem fôlego. Se Deus não disse que é o fim, ainda não acabou. Como a segunda música que nós cantamos. E aqui nesse texto de Atos 16, vocês vão ver, continuando, depois aí da conversão de Lídia em Filipos, o momento ali entre Paulo, Silas na prisão e tudo que tem acontecido ali com eles após isso daí. Por vários momentos tentaram parar Paulo, tentaram parar Barnabé, tentaram pará-los. Mas neste momento aconteceu um fato bem interessante. Eles foram presos e eles foram açoitados, foram levados à prisão. E como aconteceu lá em Pafos, em Atos 13, quando tinha lá o Elimas, o mágico, que Paulo e Barnabé naquele episódio, teve que combatê-lo com a palavra de Deus, combatê-lo com o poder de Deus. Aqui nesse momento, vocês vão ver uma moça que ela tinha um espírito de adivinhação. Uma moça que, se você olhar para esse texto e você começar a estudar o que aconteceu naquela época, você vai entender muita coisa que acontece nos dias de hoje. Muita coisa que parece ouro, muita coisa que parece Deus, mas quando você vai observar, não é Deus. E aqui, nesse texto, nós vamos ver isso claramente e ver e entender como Paulo, Silas fizeram para combater isso daí, como eles se portaram em todo esse momento. Então nós vamos ler do versículo 16 até o versículo 40. Certo dia, indo-nos para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. Olha o que ela dizia. 18. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado. Voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que saia dela. No mesmo instante, o Espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal, diante das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram: esses homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós romanos não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas e os magistrados ordenaram que se vestirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram levados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou a sua espada para se matar.
porque pensava que os presos tinham fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então, os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Quando amanheceu, os magistrados mandaram os seus soldados ao carcereiro com esta ordem: solte estes homens. O carcereiro disse a Paulo: os magistrados deram ordens para que você e Silas sejam libertados. Agora podem sair, vão em paz. Mas Paulo disse aos soldados: sendo nós, cidadãos romanos, eles nos açoitaram publicamente, sem processo formal, e nos lançaram na prisão. E agora querem livrar-se de nós secretamente? Não. Venham eles mesmo e nos libertem. Os soldados relataram isso aos seus magistrados, os quais, ouvindo que Paulo e Silas eram romanos, ficaram atemorizados. Vieram para se desculpar e diante deles e conduziu-os para fora da prisão. Pediram-lhes que saíssem da cidade. Depois de saírem da prisão, Paulo e Silas foram à casa de Lídia, onde se encontraram com os irmãos e os encorajaram. E então partiram. Olha que interessante, alguns fatos, né? Paulo e Silas andando pela cidade, com certeza pregando o evangelho. Tinha uma moça escrava que fazia adivinhação pelo bairro, e ela começou a gritar que Paulo e Silas diziam coisas vindas do Deus Altíssimo e que eram para ouvi-los, que era para receber o que eles estavam dizendo. Depois de vários dias ela fazendo isso, andando atrás deles e gritando isso, Paulo repreendeu em nome de Jesus e ordenou que o espírito saísse. Após isso, causou problema para o seu senhor e aí começou o alvoroço todo. O que nós precisamos entender? O tema é: Deus está sempre agindo. Mas você pode estar se perguntando: agindo? Sendo que Paulo e Silas, pregando o evangelho, foram presos, foram açoitados, foram levados, trancafiados, presos seus pés e suas mãos, muito mais do que os outros presos, porque os caras tinham medo de que eles fugissem. Onde tem o agir de Deus em tudo isso? Se nós olharmos para esse texto e começarmos a observar passo a passo, nós vamos observar o que está acontecendo. E temos 4 ensinos claros aí. O primeiro ensino é: Deus está agindo em meio às tribulações. Entre o versículo 19 e o 25, diz assim, percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a sua praça principal. O arrastaram para a praça principal, diante das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram: esses homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que eles tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu a instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido as ordens, o lançou no cárcere no interior deles, prendeu-os no tronco. Mas aí, por volta da meia-noite, quando Paulo e Silas estavam orando e cantando, Deus começa o seu milagre. Para a sua vida e para a minha vida, quando parece que tudo está terminando,
Estamos no final, no último suspiro. Você está fazendo tudo o que Deus te manda fazer. Você é uma pessoa obediente. Você é uma pessoa que está perseverando nos caminhos do Senhor, falando de Deus às pessoas. E aí você expulsa um demônio, que é uma ordem de Deus para a sua vida, que ele falou lá em Mateus que nós tínhamos que ir, pregar o evangelho a toda criatura, e expulsar demônios, e curar pessoas. E de repente você é preso. Paulo e Silas podiam ter parado já por aí. Eles estavam fazendo tudo certo. Os caras não tinham nada de errado. Os caras não cometiam nenhum erro. Mas eles foram presos. Presos por fazer algo certo, que para o mundo era errado. Todos os momentos que um cristão, falando agora do lado cristão, de Paulo e Silas, tá? Toda vez que um cristão se levanta para fazer o certo, ele está na contramão do mundo. E ele estando na contramão do mundo, ele pode ter consequências graves, como Paulo e Silas tiveram. E aí vai parecer que você está sozinho. Vai parecer que tudo acabou, que este é o fim para você. Mas, se você perseverar, se você continuar, se você cantar, se você orar, se você ser uma pessoa de perseverança, Deus vai vir com a vitória. Deus vai vir com a solução e com um escape sobre a sua vida. E Ele vai confundir todas as pessoas. Mas tem algo importante nisso tudo. Que quando Paulo e Silas foram levados lá para aquele lugar, eles continuaram. Eles permaneceram. E aí eles já foram mostrando para nós, no segundo ensino aí, que não podemos deixar de louvar e adorar a Deus. Porque é nos louvores e nas orações do seu povo que Deus se mostra. É nesse momento que Deus se levanta a seu favor. Mas o inimigo também. É uma balança. É dois senhores lutando pelo mesmo espaço. Porém, a terra já foi dada a Satanás. O mundo jaz no maligno. Todos estão no pecado. Nós somos os peregrinos aqui. Nós, os cristãos, somos os estranhos. Se você aceitou a Jesus, se você é como Paulo e Silas, você é um estranho aqui. E o estranho sofre perseguição. O estranho é açoitado. O estranho é tirado sarro. O estranho é tirado onda. A palavra que você quiser. Mas uma coisa é certa: há perseguição. Mas nós vivemos um momento que as pessoas só falam que os crentes não sofrem. Os crentes só têm que ter vitória. Os crentes só têm que ter honra. Os crentes só têm que ter glórias. Mas a palavra de Deus, se você for olhar ela de capa a capa, em todo momento, tem a luta e tem a vitória. Em todo tempo tem Deus provando e Deus salvando. Em todo tempo tem Deus mostrando o seu poder, deixando que você passe por tribulações, e Deus mostrando o seu poder para te tirar de onde Ele te colocou. Porque se você está fazendo o que Deus está mandando você fazer, é ordem de Deus. Se é ordem de Deus, foi Deus que te colocou lá. E quem tem que te tirar é Deus. E como Ele vai fazer isso? Através da sua perseverança. Você já fez algo que Ele mandou. Foi preso, açoitado? Continue a boa obra. Louve, adore, busque ao Senhor. Foi o que eles fizeram. Se você olhar lá do 26 ao 28. Fantástico isso. Os caras rebentados. Os caras apanharam. Os caras estavam ensanguentados. Ninguém se preocupou com eles. E aí começou a haver um terremoto após eles começarem a cantar. E quando houve esse terremoto, as coisas aconteceram. E aí Deus começou a agir. Mas Deus não agiu só com Paulo e Silas. Deus agiu com toda a prisão. Deus vai tirar você do lugar de conforto e te colocar na prisão, ou em um lugar de ser procurado ou ser maltratado, não é para te judiar apenas, mas para que você salve as pessoas que lá estão. Se Deus te leva ao hospital, pregue. Se Deus te leva para a prisão, pregue. Se Deus te leva a uma fila de um banco, pregue. Se Deus te leva à fila de uma lotérica, pregue. Se Deus te leva ao trabalho, pregue. Se Deus te leva para a tua casa, pregue. É isso que ele está dizendo aqui. O segundo ensino é que nós temos que continuar louvando e adorando e pregando a Deus aonde e como estivermos. Está arrebentado? Louve. Está sofrendo? Louve. Está doendo? Continue a louvar.
Porque aí vai vir um terremoto. É o que diz aí, não é? Ou é só na minha Bíblia que está falando isso? 26, ó. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces das prisões foram abalados. Ué, terremoto violento que só caiu as paredes do lado e rompeu-se os cadeados e não caiu nada sobre os presos. Ninguém sofreu um arranhão. Percebe? E todo esse barulho, o cara continuou dormindo na porta da cela. O guarda estava lá. E aí o que acontece? Tudo foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Isso não podia ser só um tremor, gente. Não podia ser só um tremor. Isso era Deus chegando para mostrar para Paulo e Silas que ele estava ali com eles. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembanhou sua espada. Aqui acontece algo interessante. O cara entrou em desespero. Quando ele viu que aquilo aconteceu, ele falou: meu Deus, agora eu preciso me matar. Preciso me matar, porque se eu não me matar, eles vão me matar. Quando eles chegarem aqui e ver que eu perdi os presos, eu vou ser morto. É o fim para mim. Mais uma vez, olha, o fim ainda não é o fim. Quando parece que tudo está desabando, simplesmente olhe para Deus. Quando o cara olhou para dentro da cela e ele viu que os loucos ainda estavam lá, ele falou assim: imagino eu, né? Ele pensou: o que esses dois estão fazendo aqui ainda? Já devia ter ido embora, deviam estar longe. Mas não. Por que eles não foram embora? Porque se era Deus que estava fazendo, Deus ia fazer por completo. Deus não ia fazer só na vida deles. Ia fazer na vida do carcereiro também. Esse cara não podia ser morto, ele não podia se perder. Ele tinha que ser salvo. E olha o plano de Deus para a vida desse carcereiro, né? Porque aí, no terceiro ensino, que está lá a partir do versículo 29 a 34, Deus está agindo através do Evangelho. Como que Deus age através do Evangelho? Vamos lá, 29. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, o que devo fazer para ser salvo? Olha o que o cara me pergunta. Os caras só cantaram louvores, só oravam. O cara estava dormindo. Mas tudo que estava acontecendo ao redor, tudo que estava acontecendo naquele momento, dizia que aqueles caras tinham algo de diferente. Aqueles caras não eram só quem estava acabando com o comércio dos adivinhões. Aqueles caras de fato eram o que o Satanás estava dizendo através da boca daquela mulher. E aí é um ponto. Como que nós conseguimos identificar quando é Deus e quando é Satanás falando através da boca de alguém? Porque o próprio Satanás falou a favor do reino. Isso é muito complexo, muito difícil de se entender. Mas Paulo, ele tinha a percepção do Espírito. Ele tinha a sabedoria. Então, como nós vamos conseguir entender isso? Estando sempre ligados ao Pai constantemente. Em jejum, em oração, em louvores, lendo a palavra, buscando. Porque Deus vai te mostrar nos detalhes quando é Ele quem fala com você ou quando é Satanás tentando arrumar tumulto para tirar o foco. O Evangelho, Cristo, o Deus vivo, que vai abrir a nossa mente, nossos olhos. Quando você está num processo de libertação e começa a acontecer coisas que começam a te confundir, a única coisa que te dá o escape é o Espírito Santo. E aí você tem que parar, ficar calmo e ouvir a voz de Deus. E no momento certo, Ele vai dizer para você dar a ordem. E aí você tem que agir, como Paulo fez com aquela mulher. E como Paulo fez com esse homem depois. Quando o cara chegou e ia se matar, Paulo falou para ele: opa, para, nós estamos aqui. E aí ele falou assim: o que eu tenho agora que fazer para ser salvo? O que eu tenho que fazer para ser salvo? Aqui tem um duplo sentido essa palavra. Ele queria ser salvo para a vida eterna, como Paulo e Silas, e ele queria também ser salvo dos caras que iam chegar a matar ele. São duas situações que ele tinha que ser salvo ali. Porque se ele entrega a vida para Jesus, beleza, os caras matam ele, ele vai para o céu.
tranquilo. Só que ele não foi salvo totalmente. Ele ainda morreu. Ele precisava de uma segunda salvação. E aí, o evangelho é simples e puro. E Paulo diz assim: você quer ser salvo? Então somente creia. Creia no Senhor Jesus e será salvo você e sua casa. Mas quando ele diz isso, sobre ser salvo a casa de um e ele e a casa, não significa que a tua casa vai ser salva imediatamente. Para que sua casa seja salva, você precisa passar por uma transformação. Você precisa ter uma mudança. Eles precisam te observar e perceber que você não é mais o mesmo. Que você mudou, que você se transformou. E aí eles vêm junto. O que acontecia com esse povo naquela época é que eles eram automaticamente transformados. Eles não tinham senão. Eles não ficavam com dúvidas. Eles não tinham medo. Eles eram doidos mesmo. Eles aceitavam a Cristo e pronto. Não tinha meio termo para os caras. Olha o que aconteceu com Paulo quando ele perseguia cristão. Quando ele se converteu, automaticamente ele se virou totalmente. Ele não ficou pensando o que o povo ia achar dele. O que as pessoas iam dizer dele. Ele queria saber o que Deus ia dizer dele. O que Deus ia pensar dele. É isso que aconteceu com eles. Quando eles aceitavam a Cristo, imediatamente eles mudavam. E quando eles chegavam na casa deles e eles começavam a ter atitudes de um cristão verdadeiro, as pessoas queriam aquilo também. Porque é contagiante. Não tem como. Não tem como. O mundo não suporta a luz do cristão genuíno. Não suporta. Pode até parecer que não está tendo efeito nenhum, mas as pessoas estão te observando, as pessoas estão te vendo, e as suas atitudes, a forma como você conduz as coisas, vai determinar se você é um crente de fato ou se você é só mais um conversador. E se nós continuarmos observando, nós vamos ver lá no quarto ensino que Deus está agindo e nos dando sabedoria. Do 35 ao 39, acontece algo que vai fazer com que o soldado, o carcereiro, seja salvo. O final desse texto, o desfecho de tudo, salva o cara. Porque ele pega Paulo e Silas, cuida das feridas de Paulo e Silas, trata de Paulo e Silas. Quando os caras chegam lá e vê que está tudo de ponta cabeça, a cadeia, a prisão. Não tem ninguém mais lá, porque o soldado levou para casa dele. Eles procuram o carcereiro e falam: e aí, o que aconteceu? Ah, os caras, deu ruim. Deu ruim. Só que aí, eles fizeram libertar ele. Vamos lá, vamos acompanhar o que diz aí do 35 ao 39. Quando amanheceu, os magistrados mandaram os seus soldados ao carcereiro com esta ordem: solte esses homens. O carcereiro disse a Paulo: os magistrados deram ordens para que você e Silas sejam libertados. Agora podem sair, vão em paz. Mas Paulo disse aos soldados: sendo nós, cidadãos romanos, eles nos açoitaram publicamente sem processo formal e nos lançaram na prisão. E agora querem nos livrar? Livrar de nós secretamente? Não. Venham eles aqui mesmo e solte-nos. Os caras não contavam com que Paulo era cidadão romano. Tem um detalhe interessante em tudo. Que Deus, ele age nos dando sabedoria. Porque Satanás, ele não é sábio. Ele pode ser persistente. Ele pode ser até mesmo uma pessoa inteligente. Mas ele não tem sabedoria. Ele vacila em todos os momentos. E é nesses vacilos que nós, servos de Deus, precisamos estar preparados e conhecendo para que nós possamos resistir ao diabo e vencer por completo. Quando Paulo diz para eles que ele é um cidadão romano, aí ficou difícil. Porque como que eles açoitam e prendem um cidadão romano? Sem nada que fosse de fato obrigado a prendê-lo. Eles acharam que ele era judeu. E se ele fosse um judeu, estava tudo tranquilo. Prendemos um judeu, demos uma coça nele,
Agora, aconteceu esse rebuliço todo, vamos liberá-los e vamos embora. Não. Sou cidadão romano, cara. Vocês colocaram a mão, além de um servo de Deus, num cara que também é do mesmo dos seus. E agora vai dar ruim para vocês. Vem aqui, vem falar comigo. Eu não vou sair daqui sem falar com vocês. Quando os caras chegam lá para libertar Paulo e Silas, com certeza houve várias outras conversas. E se você observar e continuar acompanhando depois os textos, o soldado o carcereiro saiu impune. Nada acontece com ele. Por quê? Porque Deus dá sabedoria em todos os momentos. Aí tem um ponto que nós, seres humanos, não agimos com sabedoria na grande maioria dos momentos. Nós somos impulsivos, nós somos temperamental, nós somos imediatistas, nós somos ansiosos, nós queremos resolver com as nossas mãos, do nosso modo, com a nossa força. Mas nós precisamos ir aos pés de Deus, aos pés de Cristo, que lá está a solução. Aos pés de Cristo que está o escape de tudo que você precisa. É aos pés de Cristo que está a sabedoria para que você possa resolver o problema que você está passando. Não é na sua força. Se você fosse autossuficiente, você não passava pelo que você passa. Você precisa de algo mais. Você precisa de sabedoria que vem do alto. Você precisa de algo que venha do sobrenatural. E que esse sobrenatural, ele possa te dar segurança e não te deixar ser perdido no meio do caminho. Se Paulo e Silas tivessem feito da forma que eles queriam, poderia ter dado coisas piores ainda. Eles esperaram o momento certo. Paulo sempre foi um cara estrategista. Ele nunca foi um cara que perdeu uma batalha. Por quê? Porque ele tinha sabedoria. Ele ouvia, ele parava, ele sempre buscava Deus. Ele nunca tomava decisões precipitadas. Até mesmo com a própria moça, dias falando com ele lá, ele esperou o momento oportuno, esperou Deus confirmar o que ele tinha que fazer. Depois ele foi preso, cantou, orou, louvou, continuou lá esperando para ver o que ia acontecer. Porque quando é Deus quem faz, meus irmãos, não é por completo, é sem força, não dói. Ah, então Paulo e Silas não sofreram com as pancadas? Sofreram. Os açoites são pesados. Ficaram carne viva. No entanto, mostra que o cara cuidou deles. Mas a dor física, ela é muito menor do que a dor espiritual. Que a dor da alma. Que a dor da mente. Muitos de vocês sabem o que é isso. Muitos de vocês já estiveram em momentos que tudo estava escuro. Que não tinha nada para que você pudesse se apegar. Você não tinha solução para o problema. Parecia que tudo já estava terminado. E se você agiu, você vai depois poder confirmar, analisando agora, que nem sempre as tuas decisões por si só foram o suficiente. Mas se você, em algum desses momentos de escuridão, de incerteza, de dúvida, você foi para a presença de Deus, mesmo ainda não sabendo como fazer de fato, você pode ter certeza que Deus te deu a solução de forma diferente. Porque Deus não deixa de ouvir a oração de uma pessoa que está, de fato, aos pés dele. Deus é justo. Deus ouve. Deus está pronto para te ouvir. Deus está pronto para te auxiliar nas suas dificuldades. Mas você precisa fazer igual o carcereiro, no meio da escuridão, pedindo uma luz a Deus. E falar assim, Senhor, como eu faço? E a resposta é simples. Simplesmente creia. Creia que Deus vai fazer. Creia que Deus vai te dar a salvação. Creia que Deus vai te dar a solução para o teu problema. Creia que Deus vai te resolver a solução que você está aí lutando contra ela. Mas vai ter momentos que você vai ter que louvar e orar. Não colocar a mão. O louvor acalma. A oração traz sabedoria. Conexão com Deus. E no dia seguinte, você vai ver que Deus vai fazer grandes coisas. Conto sempre que quando a Sara ainda era muito nova, nós passamos problemas demais financeiros. Eu e a Ana tivemos assim momentos de não termos nem o que comer. Teve dia de eu colocar a Sara para dormir com água e Toddy.
Porque eu cheguei do mototáxi do trabalho, eu falei, cadê a Sara? Tá dormindo. Mas não tinha comida, como que ela dormiu? Aí eu dei água e Todd para ela. Eu não tinha feito nada no mototáxi aquele dia, nem para pagar a diária que eu tinha que estar no mototáxi. E aí eu fui em algumas pessoas, ninguém quis me dar um pacote de arroz. Pacote de arroz todo mundo tem. Mas eu estava me tratando para saber até onde eu ia. E aí eu ia para a presença do Senhor. E no dia seguinte, semana depois, o Ministério Infantil da Igreja Evangélica das Nações se reuniram junto com o pastor João Celso, que alguns de vocês, se não conheceram um dia, vão conhecê-lo. Ele era o líder na época, a Ana fazia parte do Ministério Infantil. Nós nunca falamos que nós precisávamos de algo para as pessoas, mas nós falávamos para Deus. Eles foram no mercado, fizeram uma compra, mas uma compra de comida, básico, carne, fruta, Danone, coisas que eu nem precisava eles compraram. E colocaram na minha casa e foram embora. Fazer seminário na época, eu e a Ana, para sermos pastores. Isso há 18 anos atrás. Agora que Deus está cumprindo a promessa. Se eu tivesse chutado tudo, se eu tivesse feito os aviãozinhos que eu trabalhava na boca do Azaleia, ali tinha droga, a revelia, chamada para poder fazer correria o tempo todo. E se eu tivesse feito para poder levar dinheiro para minha casa? Talvez eu teria perdido a bênção do manjar que Deus estava preparando para mim no dia seguinte. E minha filha não morreu porque dormiu de uma noite com água e Todd. Pelo contrário, ela está até mais gordinha do que a Camila, que tem comida todo dia. A Camila vai ter que ficar uns dias na chocolatada de água, Camila, para ver se fica mais fartinha. Está muito fraquinha. Deus é bom. Em todo tempo. Em todo tempo Deus é bom. Ele age no silêncio da noite. Ele age enquanto você dorme. E um desses dias eu aflito, cara, desesperado, já numa outra fase, na porta da escola. Eu não tinha dinheiro, mas faltava gente para completar a turma da escola particular. Me ligavam. Marcelo, tá faltando que ano que a Sara tá? A Sara tá em tal ano. Tô precisando de um aluno para completar a turma. Você não quer colocar ela de graça? Só tem que trazer ela para a escola. Eu falei, claro que eu quero. E o material? Não, nós vamos dar tudo. Fica tranquilo, só traz. Estudou no Colégio Esmeralda a vida inteira dela. Gratuitamente. Começou a pagar depois que eu comecei a poder pagar. Aí eu cheguei lá e falei para eles, aí honra quem merece honra. Fui diante da diretoria da escola e falei assim, agora eu não preciso mais da bolsa, agora eu posso pagar. E aí eu comecei a pagar, porque Deus já tinha me dado a solução dos meus problemas. Mas no momento a qual eu precisava, Deus me supriu. Nem era pastor ainda. Mas Deus já cuidava da gente. Por quê? Mesmo no meio das minhas loucuras, eu sempre estava aos pés de Cristo. Brinco que eu era muito parecido com Davi. A hora que eu sabia como me reconciliar com Deus. Eu sabia como estar aos pés de Cristo. Porque ele também sabia que a hora que ele precisasse, podia me chamar, que eu não tinha hora. Eu largava minhas coisas e eu ia. Várias vezes a minha filha pequena ainda presenciou a gente expulsar demônios, curar pessoas, de madrugada, a noite inteira. E ela, às vezes no bebê conforto, ela às vezes pequena, junto com a gente. Porque criança não é doença. Criança é bênção. Criança é bênção. Isso mesmo, filha. Criança é bênção. Você é bênção de Deus para a vida da mamãe, viu? Isso aí. Nós, com minha filha, com 40 dias, nós estávamos no acampamento em Sabino. Não tinha nem onde dormir. Depois vocês perguntem sobre o acampamento de Sabino para o pastor Guedes, ele vai te contar a loucura que era. Jesus Fest. Minhas filhas participaram de todos os Jesus Fest. Eu era organizador, não ficava em casa. Minha esposa não ficava em casa, nós íamos juntos. Eu faço tudo junto com a minha esposa, nós estamos sempre envolvidos juntos. É assim que Deus se alegra. E às vezes você está passando por um momento. Um momento. O deserto não é lugar de moradia, é passagem. Só morre no deserto quem não ouve a Deus, quem faz o contrário do que Deus manda. Mas quem ouve a Deus vê a terra prometida. Deserto é lugar de ensino. Deserto é lugar de aprendizado. Está doendo? Deus está te ensinando. Está apertado? Deus está te ensinando. O que você precisa mudar? Qual é o ponto que você acha que está tudo certo e você está jogando para debaixo do tapete? Quantas pessoas lá não precisam de muitos? Precisam de pessoas fiéis.
Não adianta estar lotado de pessoas sem compromisso. Não adianta estar lotado de pessoas que têm que ficar toda hora falando de dinheiro, pegando dinheiro, pedindo dinheiro, porque eles não são fiéis. Não adianta. Deus precisa de pessoas que são fiéis em tudo. Em tudo. Vocês podem de pessoas fiéis, como Paulo e Silas eram. E aí Deus vai responder as tuas orações. Deus vai dar o desejo do teu coração, Deus vai responder. E o dízimo e a oferta, nós não falamos, não é dinheiro. Não é dinheiro. Sabe como que eu dizimei por muito tempo da minha vida? Com a minha vida. Eu não tinha dinheiro. Então o que eu fazia? Eu ia lá ajudar a limpar a igreja, eu ia lá quando fazia o prédio novo, que é bonitão lá da sede, que agora está bonito, mas um dia foi só chão, eu era lá, eu ia lá ajudar a cornetar, eu ia lá tumultuar, eu ia lá carregar um balde de massa, eu ia lá conversar, eu ia lá comer a comida dos pedreiros. Eu estava lá junto. Esse era meu dízimo, não tinha dinheiro, mas eu estava junto no reino. Eu chegava mais cedo, eu ajudava a manter as coisas. Porque às vezes nós não temos o dinheiro, porque está apertadinho. Mas nós podemos nos oferecer de alguma forma. E aí você coloca diante de Deus e fala, Senhor, se o Senhor me der mais, eu vou poder dar mais ao Senhor. Mas agora eu não tenho. Então agora eu estou dando a minha vida ao Senhor. Eu vou me doar ao Senhor. E quando eu tiver mais, eu vou poder ofertar financeiramente. E se Deus olhar para você, escuta o que eu estou te dizendo agora, isso é chave, hein, gente? Eu sempre fui muito próximo financeiramente, sabe por quê? Porque meu dinheiro nunca foi meu. Nunca. Eu sempre distribuí as coisas. Se eu saio para comer, tem 5 e um não tem, vai comer também, não vai ficar sem comer não. Eu já vi gente levar a pessoa embora para voltar para ir comer. Que feio isso. Não, vai junto. Ah, mas só tem 8 pedaços de pizza, não dá para comer 2. Vamos comer um pedaço cada um. Ponto. E aí Deus ia me honrando. Só que quando Deus me dava, eu não segurava, eu distribuía. Então nós temos que também ser fiel. Quando for entrando, dá lá 10 centavos, 30 centavos, 50 centavos, 5 reais. Não é o valor, é a forma. É o calar a boca do devorador, é o tapar a boca do devorador. É assim na sua vida o tempo todo. Assim é com os seus amigos. Se doe a eles. Quantas pessoas precisam de alguém para ser ouvido e não tem? O carcereiro precisava de alguém para ser ouvido naquela hora. Se Paulo e Silas não tivessem ouvido ele, eles não tinham ganho ele para Cristo. Tem momentos que nós não precisamos ficar pregando para as pessoas. Nossa vida prega para elas. E aí, a hora que elas precisarem, elas vão olhar para você como uma fonte de água viva. E elas vão encostar para matar a sua sede. E aí você vai poder dizer do que Deus fez na sua vida. É assim que funciona. Deus atrai pessoas. E essas pessoas são atraídas através de vocês. Através da vida de vocês. Eu estou dizendo isso porque nós aqui somos um povo, graças a Deus, Deus me deu um povo que honram a Cristo em muitos fatores, muitos fatores. Nós estamos crescendo. Crescendo em conjunto. Isso é ser igreja. E às vezes, eu tenho certeza que vai ter vezes que vai vir para limpar cansado. Ou com outras coisas para fazer. Mas não, eu disse que eu ia, eu vou. Eu vou porque Deus vai me dar o escape. É assim. Nós precisamos de pessoas. Dia 5 o baterista chega. Manda mensagem hoje. Já comprei a passagem, pastor. Dia 5 eu estou aí. Prepara a bateria. Arruma os meninos lá que eu quero ensinar os meninos a tocar bateria. Dia 5 vai chegar o cara lá de Redenção do Pará. Deus mandou para ensinar a bateria para nós. Como isso? Dá para entender. Acho que Deus fala assim, aquele cara é tão doido que eu vou mandar uns doidos lá para ele, lá para ficar mais doido aí no negócio. É assim. Vai pegar fogo isso aqui. Porque tem um carrão ali, ela vai para aquela praça da frente do Paulista ali, e vamos começar a fazer barulho. É isso. É isso. Deus vai dando. Deus vai acrescentando. Está doendo? Permaneça em Cristo. Não pare. Ah, mas eu comecei, a hora que eu falei que eu ia para buscar meu Senhor, piorou. Sabe por que piora? Já falei isso aqui, mas vou falar de novo. Você tem uma vida. E se essa vida ela foi construída em cima de atitudes erradas, quando você decide entregar a vida para Jesus, isso que era errado já não pertence a Cristo. Você tem que perder tudo.
para depois construir algo novo, para construir algo em Cristo. Ou seja, o que você tinha do pecado vai ser perdido. Está assustado? É isso mesmo. Vai ficar ruim, mas depois fica bom. Esse abacaxi que você colheu, que você plantou e você achou que estava bonito, não, Deus quer que seja uma plantação de uva. Vinho é mais caro do que suco de abacaxi. Mais valioso. Algo nobre, puro. Não é o que tinha na desgraça. Quando você não tinha sabedoria. Quando você não estava na presença de Deus. Então vai ficar pior mesmo. Os tempos, às vezes que Deus nos deslize, que aí nós se ajustávamos, eu e minha esposa, nós não arrumávamos, ela já falava assim, agora eu vou ter que me preparar, né? Eu falei, por quê? Porque eu vou perder tudo. E era batata. Eu perdi o emprego. Tinha 2 carros na garagem, ficava a pé. Tinha cartão de crédito que os bancos cortavam. Eu falei, mas que coisa, mas era isso. Por quê? Porque o que eu construí em pecado não pode ser construído, continuado comigo na época da graça. Não dá. Tem que ser limpo. Não tem como pôr vinho novo em odre velho. Odre velho não aguenta vinho novo. Então, aguenta firme. Vai passar. Estou contigo. Vamos se ombrear um ao outro. Procura os irmãos aqui do meio para orar junto, para caminhar junto, para ser confidente, ser parceiro. Nós precisamos uns dos outros. A palavra do Senhor diz que quando você confessa a Deus, você é perdoado. Mas para ser curado, você tem que confessar aos outros. A Deus é perdoado, ao irmão é curado. É sarado. Marcelo, mas o povo é tudo fofoqueiro. O problema é dele. Você vai ser curado. O que dele vai fazer com o que você falou para ele é problema dele com Deus. A brasa foi colocada na cabeça dele. Não está mais sobre você. Para de sofrer porque não é seu. Para de ficar se fechando com o coração duro. Se abra. Compartilhe o seu problema com as pessoas. Se o carcereiro não dissesse que estava com medo de morrer, ele não tinha sido salvo. Foi o medo de morrer dele que fez ele ser salvo. Precisamos se colocar diante de Deus. Ainda há tempo. Deus está agindo. Deus está constantemente falando com cada um de nós. Deus está dizendo assim, filho, com você ou sem você eu sou Deus. Mas para mim chegar em outras pessoas, eu também preciso de pessoas. Se disponibilize. Faça. Ontem nós tivemos aqui novamente um momento gostoso como culto de jovens. Jovem não é na idade. Jovem é no espírito. Jovem é no espírito. E nós vamos começar a fazer coisas como jovens. Ah, mas por que não faz no domingo? Porque domingo é algo mais dos senhorzinhos, né? Dos caras mais cansadinhos. Os caras já estão com a curva lá, né? Mas o sábado é da moçada doida, dos inconsequentes. Por Cristo. Então... Mostra que você não é o velhinho. E o Beto já está aquela olhada assim, opa, não sou velho que eu já... Não. Não fique em casa. Vem para cá. Vamos juntos glorificar Deus, orar. Estamos tendo as nossas cordas às quartas-feiras. Graças a Deus vocês são assíduos. Vocês estão conosco. Continue vindo. Se disponibilize. Eu quero facilitar a corda. Deixa eu facilitar a corda. Como que faz? Faça. Vai fazendo. Não fica preso, não. Não fica esperando você estar pronto para fazer as coisas, não. Não. Se joga. Se joga e deixa Deus te usar. Nós nunca vamos estar prontos. Você não está arrumando alguma coisa. A nossa vida é assim, constante movimento, um constante conserto, constante.